Paz, Senhor, irmãos. O Francis orou pela conferência e eu quero dar uma pincelada de como vai ser a nossa conferência. Nós temos um vídeo que alguns de vocês já viram e nós vamos mostrar novamente para animá-los a estarem participando. Vai ser um tempo especial. Conferência missionária não é um trabalho específico para um ministério de missões, nem um grupo de pessoas, é para a igreja. Porque todos nós, em qualquer ministério que nós estejamos fluindo, a visão de cada ministério deve ser fazer Jesus conhecido, amém? Então, quer seja louvando, cuidando de crianças, quer ser trabalhando dentro da igreja, servindo aos irmãos, o nosso propósito é glorificar a Deus. Então, essa conferência vem para nos animar, impulsionar, abrir a nossa mente, a nossa visão. Então, é uma conferência para toda a igreja, desde as crianças até o mais velho, a conferência é para todos nós, amém? Nós queremos animá-los a participar. Na sexta-feira, nós teremos abertura, teremos ali no ginásio uma feira missionária com participação de agências nacionalmente conhecidas, a AMES, a Jocum, a Avalanche, o pessoal da Missão Quilombo vai estar conosco. Vocês lembram que ano passado foi um grupo da igreja lá fazer um trabalho de arar a terra lá em Vargem Alta, né? Com os quilombolas. Então, eles entraram em contato conosco e pediram para participar da nossa conferência, para poder compartilhar o que Deus está fazendo através do trabalho que a Igreja Vida começou lá em Vargem Alta. E isso é tremendo. Eles vão estar aqui, também vão colocar stand, vão estar dando testemunho daquilo que vocês fizeram, de como o trabalho está fluindo. Então, vai ser um final de semana especial. As crianças vão ter atividade no sábado, vão aprender o plano de salvação através de desenho. Vai vir um desenhista cristão que vai ensinar técnicas de desenho e como alcançar os amigos na escola, na rua, através de desenhos. Vai ser tremendo. E vamos ter também a nossa imersão, que é uma imersão cultural, uma oficina totalmente diferente, dinâmica. A gente está mantendo segredo, mas, na verdade, nem a gente do Alcance sabe como é que é. Eu nunca participei, nunca vi, não sei como é, e vou ser surpreendida juntamente com todos vocês. Mas, pelo que já pincelaram para a gente, vai ser uma coisa muito especial e diferente. A gente não vai só sentar ali na sala e vai ouvir. Nós vamos ter uma experiência cultural e vai ser tremendo. Então, estamos trabalhando para preparar o melhor para todos nós crescermos neste final de semana. E, como disse o Francis orando, né, estamos orando pelo preletor, pastor Paulo Capelletti, que é um homem de Deus, usado por Deus, trabalha com pessoas excluídas da sociedade, ele trabalha com prostitutas, com morador de rua. Na verdade, ele não trabalha com eles na rua, ele pega e leva para a casa dele e trabalha com essas pessoas como se fosse parte da sua família. Então, vai ser uma experiência tremenda para todos nós, amém? Queremos contar com a presença de todos. Se puderem soltar o vídeo da conferência, e logo depois eu vou estar ministrando. A nossa conferência está sem som, o vídeo. A nossa conferência será 14, 15 e 16 de setembro, sem ser o final de semana do feriado próximo. Não sei se dá para soltar de novo ou se vemos depois. Enquanto eles estão preparando o vídeo, irmãos, nós deixamos no site da igreja, aliás, a partir de terça-feira, para você se inscrever para a oficina, imersão, e também para inscrever as crianças. Por quê? Porque nós preparamos lanche, nós queremos saber que quantidade de crianças vai haver para preparar a sala, se for muita criança, uma sala maior. Então, se você puder entrar no site da igreja, a partir de terça-feira, dá o seu nome. Se você, às vezes, esquecer durante a semana, não tem problema, você vai participar, mas é para a gente ter um controle, uma ideia de quais salas nós vamos usar, tá joia? Aí, a partir de terça-feira dessa semana, vai estar disponibilizado no site da igreja e você pode fazer a sua inscrição, amém? Depois nós vemos o vídeo. Então, vamos para a palavra de Deus em Atos 16.
Atos 16, versículo 14. E 15, diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Queridos, esses versículos aqui, eles narram a história de maneira bem simplificada de uma mulher que conheceu a Jesus através da mensagem de Paulo. A história dessa mulher, ela começa nos versículos anteriores, quando conta que Paulo ele tinha traçado o plano de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. E aí Paulo estava em Troade e ele tem uma visão com um homem macedônio que diz para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, entendendo que essa visão era do Espírito de Deus, ele imediatamente, com a sua equipe, ele parte rumo à Macedônia, passa por algumas cidades e ele chega a Filipos, que era a primeira cidade ali da Macedônia. Filipos era uma cidade que era considerada pequena Roma, porque era uma cidade colonizada por romanos. E era uma cidade pagã e muito idólatra. E Paulo chega ali com a sua equipe, passa alguns dias ali em Filipos e no sábado eles saem para a oração. O sábado era o dia determinado para a oração dos judeus. E eles saem para buscar um lugar para a oração. E, segundo a lei romana, se não houvesse mais de 10 famílias numa cidade, eles não poderiam ter uma sinagoga. Então, Filipos não tinha uma sinagoga, mas tinha um lugar determinado fora das portas da cidade, onde eles oravam ali e discutiam a respeito das Escrituras. E Paulo sai das portas da cidade e vai buscar este lugar de oração e encontra ali um grupo de mulheres. E esses versículos que nós acabamos de ler, fala que dentre essas mulheres havia Lídia. A palavra destaca que havia entre as mulheres uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. E Lídia provavelmente era uma mulher de boa posição social, de dinheiro, de classe econômica alta, porque a púrpura, que era uma tinta que era retirada do molusco de moluscos e era processada, ela era algo muito caro. E depois de tingir os tecidos, era vendido apenas para os magistrados, para as pessoas de alta classe romana. Então, imagina-se que Lídia não era qualquer mulher, era uma mulher de posição social alta, uma mulher que tinha dinheiro e estava ali no meio das outras mulheres, buscando a Deus, buscando o Deus de Israel. E o texto também fala que esta mulher, vendedora de púrpura, ela temia a Deus, ela servia a Deus. Algumas versões dizem servia, outros dizem que ela temia a Deus. E os judeus diziam que uma pessoa temia a Deus quando era uma pessoa gentil, ou seja, ela não era judia, mas ela estava seguindo o judaísmo, ela buscava conhecer o Deus dos judeus. E aí estava Lídia, essa mulher de classe social alta, que temia Deus, que buscava o Deus dos gentios. E se nós compararmos, Lídia com uma pessoa dos dias atuais, nós podemos dizer que Lídia era aquela mulher que tinha tudo, tinha posição social, tinha dinheiro, estava no meio de pessoas de dinheiro, mas lhe faltava o mais importante, que era conhecer o Salvador. E estava ali Lídia buscando a Deus, entre aquelas mulheres, conversando com elas a respeito da Escritura, e chega Paulo no meio dessas mulheres. E eu imagino Paulo ali conversando com elas e dizendo para elas: olha, vocês não me conhecem, mas eu já fui perseguidor de cristão. E eu imagino Paulo ali contando sua experiência quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus lhe apareceu e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele teve uma experiência tremenda com Deus e estava em sua viagem e queria ir para a Ásia e Deus lhe mandou a Macedônia. Eu imagino Paulo contando essa experiência como missionário de como que aconteceu tudo até que ele chegasse ali.
E ontem, justamente lendo esse texto, lembrando como que a vida de um missionário é guiada por Deus, né? Porque às vezes nós fazemos plano, traçamos planos e Deus nos manda para lugares inesperados. Eu acho que eu já compartilhei isso aqui uma vez, que eu orei muito no início do meu chamado para poder ir para o México. Eu orava, eu pesquisava, eu lia a respeito. E antes de ir para a Missão Caróis, eu tive um sonho onde o avião pousava numa rua e havia uma parede escrito em espanhol. Então, no meu coração, eu tinha por certo que eu ia trabalhar no México. E aí, no último dia do treinamento missionário lá em São Paulo, o nosso pastor... Valdemar de Carvalho, que era líder da missão, que designava onde cada um missionário ia trabalhar, ele orava por cada um de nós e, segundo o nosso perfil, ele apresentava cada um de nós diante de Deus e Deus o direcionava para onde nos enviar. E eu estava segura que eu ia para o México e ele começou falando de um dos alunos, olha, Deus me deu a direção e você vai para Guiné-Bissau. E ele disse, uau! Eu estive anos orando por Guiné, Deus está confirmando o meu chamado, e ia para Guiné. E a outra falou, olha, você vai para Cabo Verde. Uau, Deus já tinha me revelado que eu ia trabalhar nas Ilhas de Fogo e eu vou para Cabo Verde. E eu pensei, uau, todo mundo está batendo, né? Então, eu vou para o México, com certeza. Tinha uma amiga que estava de mão dada comigo, né? Que eu sempre nervosa, fico com a mão suando, e ela de mão dada comigo, e ela falou, Fabrícia, onde Deus me mandar, eu vou. E aí o pastor falou, você vai para o Peru, falou com ela. E ela, amém, porque eu disse para Deus que onde o Senhor me mandar, eu vou. E eu disse, só falta o México agora, só falta o México. E fiquei naquela expectativa, e ele falou, Fabrícia também vai para o Peru. E eu, murchei, porque tinha expectativa de que eu ia trabalhar no México. E aí ele falou, uai, você não gostou? Eu falei, pastor, estou orando um tempão para ir para o México. Ele falou, pois Deus me disse que você vai para o Peru, e lá... Deus vai começar a sua história em missões. E aí, ontem eu estava pensando, meu Deus, se eu não tivesse ido para o Peru, pobre do Jimmy, né? Não teria o privilégio de me conhecer? Falei, então, Deus, assim, foi bom com ele. E hoje nós estávamos almoçando e eu abracei porque tinha menino tossindo, vomitando, engasgando, outro com cocô saindo até pelos ares. E aí, a gente tentando comer, assim, né, nervoso, pensando, oh, meu Deus, não posso nem sentar para comer. E eu disse, amor, no mais assim, no melhor dos seus sonhos, você imaginou ter uma família tão maravilhosa igual a nossa? De ter um momento tão prazeroso de almoço igual a esse? E ele disse, melhor nem falo para não engasgar. Mas, queridos, tirando a brincadeira, realmente Deus, assim, fez coisas tremendas na minha vida no Peru. Eu amadureci, eu cresci, deixei frutos, fui ministrada, ministrei, passei momentos tão difíceis, mas me prepararam para outros momentos que Deus queria me usar. Deus sabe exatamente o que faz. E eu penso que Paulo ali estava feliz, porque ele tinha um plano, mas Deus o havia mandado a Macedônia, e ali ele estava com esse grupo de mulheres. E o texto fala que, enquanto Lídia e as demais mulheres escutavam Paulo, o seu coração, Deus abriu o coração dela para entender o que Paulo dizia. E eu acho tremendo essa passagem quando nós vemos a ação do Espírito Santo no coração de alguém. Ela podia ser uma mulher que todos os sábados estava ali buscando, orando no lugar certo, com a pessoa certa, mas precisou dessa ação do Espírito Santo, dessa revelação do Espírito Santo de quem era Jesus, para que a mente, a alma, os olhos de Lídia fossem abertos. Eu não sei se você lembra da sua primeira experiência com Cristo, mas é como se nós estivéssemos cegos, sem entendimento, por mais que nós, de repente, frequentávamos uma igreja, estávamos rodeados de pessoas de Deus, mas quando nós passamos pela experiência da ação do Espírito Santo no nosso coração, revelando quem é Jesus, algo diferente acontece. Então, Lídia passa por essa experiência de Deus abrir o seu coração, de Deus abrir a sua mente, de Deus abrir os seus olhos, nos ensinando que toda pessoa, por mais conhecimento que tenha, por mais que frequente uma igreja, ela precisa dessa revelação de quem é Jesus para experimentar uma transformação genuína. Amém? Todos nós precisamos dessa experiência, dessa revelação,
do Espírito Santo de Deus, de quem é Jesus. E eu creio que naquele momento, por mais que Lídia ali já havia escutado sobre o que Deus fez com o povo judeu, com as experiências ali no deserto e todas as histórias, ela teve uma experiência, uma revelação do Espírito Santo de quem era Jesus, e era uma revelação que transformou a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, querido, sobre essa transformação, dessa revelação transformadora de Jesus na nossa vida. E essa revelação, quando nós olhamos a experiência de Lídia e vemos que ela passou pela experiência da transformação, de saber quem era Jesus, nós podemos aprender através da conversão de Lídia 3 coisas importantes. Primeiro, que essa revelação do Espírito de quem é Jesus, ela deve ser pessoal e gerar compromisso no coração da gente. Ela é pessoal porque ali havia um grupo de mulheres, mas naquele momento Deus abriu o coração da Lídia. Então, ela é pessoal porque não importa, nós estamos aqui num grupo grande, mas se Deus falar com você, Ele vai falar de forma pessoal, ao seu coração. Se você receber uma revelação nova de quem é Jesus hoje, Deus vai falar diretamente ao seu coração. É o seu coração, a sua mente que Deus vai abrir através do Espírito. E se trouxermos essa mulher para os dias atuais, nós podemos compará-la àquelas pessoas que deixam alguns hábitos. Lídia provavelmente era uma dessas mulheres que fazia parte ali do círculo de Roma e, de repente, seguindo o judaísmo, ela era uma daquelas mulheres que deixaram os costumes pagãos e abriu mão de tradições familiares, culturais. Aquela pessoa que, se trouxéssemos para os dias atuais, podíamos compará-la com aqueles amigos do Evangelho que frequentam a igreja, fazem campanhas, visitam nossas células meses e meses, mas ainda não experimentaram essa revelação transformadora. Ainda não passaram pela experiência pessoal de saber quem é Jesus e o que implica ser um discípulo de Jesus. Por isso que nós precisamos dessa experiência, dessa revelação de quem é Jesus, porque ela transforma, e no momento que nós recebemos essa revelação, nós não podemos ser os mesmos. Se nós avaliarmos nossa vida, se há 5, 10 anos nós estamos buscando a Deus e não há uma mudança significativa, algo está errado na nossa vida. Algo está errado na nossa vida. E nós podemos, muitas vezes, estar na igreja vivendo religiosamente, porque a religião, ela é muitas vezes separada do cristianismo de uma linha tênue, e nós podemos facilmente confundir viver uma vida religiosa e uma vida significativamente transformada. Nós podemos confundir porque o religioso ele não tem problema nenhum de seguir regras. Ele não tem problema nenhum de mudar o seu externo. Quando nós pensamos no religioso, queridos, nós pensamos que não se trata apenas de não matar, mas também de não pensar na morte dos outros, não desejar a morte de alguém. E quantas vezes nos pegamos desejando que alguém morra? Na frente da TV, vibrando, celebrando a morte de alguém. Então a Bíblia fala, não matarás, mas não se trata apenas de não matar, mas não desejar a morte de alguém. Não se trata apenas de não adulterar, mas também de não desejar a mulher do próximo. O próprio Jesus disse isso. E eu falo disso na sala de mulher única, que nós mulheres, nós somos muito tendenciosas a sonhar com o príncipe de Hollywood, com o homem perfeito, aquele que às vezes a gente viu nas historinhas infantis, o príncipe que você vê no filme, que vai te chamar para jantar todo dia após o trabalho, vai abrir a porta do carro, vai te acordar com o café da manhã, e às vezes a gente se ilude com isso, e quando você casa e acorda no outro dia, você vê que o príncipe não é tão príncipe assim. E ele tem defeitos, assim como a princesa também tem muitos defeitos. Mas nós podemos cair no pecado de idealizar
um homem e uma mulher que não seja o nosso cônjuge. Mas tudo bem, o importante é que eu não pratique o adultério, mas eu desejar na minha mente uma pessoa que não é meu cônjuge, não tem problema. Isso é ser religioso. Então, queridos, não se trata apenas de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas é também não fazer vista grossa à necessidade daquele que está à nossa volta. Jesus fala em Mateus 23, 23, com os fariseus: vocês são hipócritas, porque vocês entregam o dízimo do cominho, do coentro, mas deixais as outras coisas. Ele fala: não deixai uma pela outra. O que Jesus está dizendo é que nós devemos sim ser fiéis, mas não podemos fazer vista grossa à necessidade dos demais à nossa volta. Então, não se trata de viver uma vida de religiosidade apenas. Deus quer nos levar a uma vida de profundidade. Cristianismo verdadeiro não é religiosidade, é profundidade. Nós vivemos muito mais, muito além. Nós somos imitadores de Cristo, discípulos dele. É muito diferente. Eu não sei se esse era o caso de Lídia, porque o texto não relata, mas nós podemos viver muito tempo na igreja pensando que estamos seguindo a Jesus e, na verdade, estamos sendo religiosos. Então, Jesus, ele se revela a Lídia ali para que a sua vida seja transformada e ela já não seja a mesma. E essa revelação, queridos, essa revelação do Espírito, ela é necessária que cada um de nós passemos por ela, experimentemos, porque a revelação de quem é Jesus, ela destrói a carnalidade, ela destrói a nossa religiosidade e ela nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. E esse é o objetivo de quando Deus se revela a nós, revela Jesus a nós, é que nós sejamos transformados e experimentemos essa transformação dia após dia. Há pessoas que estão 10, 20 anos na igreja e não experimentam a liberdade que Cristo oferece. Estão presos a vícios, a pequenos vícios durante toda uma vida e não experimentam libertação. Caminham se arrastando pela vida com a autoestima no chão, nunca experimentaram quem é Jesus em sua essência. Nunca descobriram o quão longe podem chegar e o quão importante eles são, o quão amado eles são. Presos, aprisionados a dores, a rancor, a feridas que nunca cicatrizam. Porque estão vivendo uma vida religiosa e ainda não receberam uma revelação de quem é Jesus. Porque quando nós passamos por essa experiência pessoal, quando nós experimentamos essa revelação transformadora, queridos, eu não sei você, mas o nosso coração não aguenta. Não somos mais os mesmos. Deus vai nos transformando dia após dia. Nossa vida já não é mais a mesma. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus, que realmente a sua vida já não é a mesma quando você experimenta Jesus na sua vida? Então, se nada tem acontecido na sua vida, você precisa buscar essa revelação do Espírito de quem é Jesus. E o texto fala que Lídia, ela foi batizada. Por isso, esta revelação, ela deve ser pessoal e gerar compromisso. Lídia foi batizada logo que creu. E o batismo é uma confissão pública da nossa fé. Lídia estava dizendo para os moradores de Filipos: ei, não me importa a minha posição, não importa se meu negócio vai falir, se meu negócio vai diminuir os lucros, porque naquela ocasião, então, seguir a Jesus implicava correr risco de vida. Mas Lídia estava se comprometendo com a sua fé, com Jesus, dizendo para todos os moradores dali: já não me importa nada mais, eu quero Jesus. E a nossa vida com Deus, quando nós passamos por essa experiência pessoal, ela deve gerar compromisso em nós. Ela deve gerar um compromisso que já não nos importa nada mais, a não ser seguir a Jesus. Ele passa a ser a nossa prioridade, a nossa exclusividade, a nossa maior paixão.
E quantas vezes nós temos colocado tantas coisas diante de Deus? Tantas coisas em primeiro lugar. E Deus nos chama para essa experiência pessoal com Ele, para gerar compromisso no meu e no seu coração. Segundo, queridos, que essa revelação de quem é Jesus, ela não alcançou apenas a Lídia, mas o texto fala que também alcançou a sua casa. Lídia foi a primeira convertida da sua casa, mas ela não foi a única. O texto fala que todos da sua casa foram batizados. Todos da sua casa se comprometeram com a sua fé e com Jesus. E é tremendo pensar que Deus apenas usou Lídia como uma faísca para alcançar sua família. E talvez você se identifique, você que está aqui nesta noite, você se identifique. Talvez você seja o primeiro da sua casa a se converter, mas creia, você não será o único. Deus quer usar a sua vida para alcançar a sua família. Deus tem planos com a família. Deus quer usar a mim e a você para alcançar os nossos. Deus tem plano com a família. Nós somos apenas o ponto de partida, mas Deus não pode fazer algo através de nós se Ele não fizer em nós primeiro. Por isso nós passamos pela experiência para que através de nós os nossos sejam alcançados. Que tremendo, nós vimos aqui no início do culto uma geração, uma família abrindo as portas de sua casa para que o evangelho entrasse. Isso é tremendo, porque Deus tem planos com a família. Quando nós vemos os modelos da Bíblia aqui, nós vemos quando Raabe ajudou os espias de Israel, não foi só salva ela, mas toda a sua casa. E nós vemos também como Deus tem plano com a família, quando Ele alcança Zaqueu, Jesus fala, ei Zaqueu, hoje chegou salvação para você? Não, Ele fala, desce daí, que a salvação hoje chegou à tua casa. O desejo de Deus é alcançar os nossos também. Então a casa de Lídia se transformou, a casa que provavelmente era a sua casa de negócios, alguns historiadores dizem que o seu negócio era realizado ali na sua própria casa. A casa de negócio agora se transformou numa casa de adoração, numa casa da presença de Deus. E o desejo do Pai é que você transforme a sua casa numa casa de adoração, numa casa da presença de Deus. Porque quando a nossa casa, queridos, é uma casa de adoração, uma casa da presença de Deus, a presença de Deus, ela dissipa as palavras sujas. Quando trazemos a presença de Deus para a nossa casa, essa presença, ela dissipa a discórdia, a inimizade, o rancor, a mágoa. Ela dissipa as palavras que aprisionam. Uma casa com a presença de Deus é uma casa que, ao invés de ter palavras que aprisionam, tem palavras que libertam. Palavras não de morte, mas de vida. E é isso que alcança os nossos. É quando transformamos o ambiente onde nós estamos num lugar de adoração a Deus. Isso que nós vivemos aqui nos domingos, a adoração, o culto ao Senhor, ela deve ser uma extensão daquilo que nós vivemos todos os dias na nossa casa. Não pode ser uma reunião de domingo, mas uma extensão daquilo que nós vivemos dia a dia. E eu sei que é difícil. Na nossa casa é o lugar mais difícil para nós adorarmos e buscarmos a Deus, mas nós precisamos transformar o ambiente da nossa casa no lugar da presença de Deus. Porque é a nossa vida que vai ser a mensagem que os nossos precisam ver. Às vezes você começou sozinho, você está nessa sozinho, tem buscado a Deus. E os da casa são aqueles que nós desistimos primeiro. Ah, esse não quer ouvir, então deixa para lá. Melhor não falo nada para não ter problema, para a gente não ter briga. Mas a nossa vida é uma mensagem. Quer seja uma mensagem falada, quer seja vivida, deve haver uma mensagem. Porque é aí que o Espírito Santo de Deus vai agir e abrir o coração das pessoas da sua família. Vai abrir o entendimento delas, vai abrir a mente, a alma, para que elas também possam ter uma experiência com Jesus. Para que elas também tenham uma revelação de quem é Jesus em sua vida. Amém?
Então, Deus, ele tem plano com a família. E Lídia, ela faz da sua casa um lugar de adoração, de oração, de compromisso. E é interessante como depois você vai lendo o texto de Atos e você vai vendo que essa bênção ela se estende a outra família. Porque, passados uns dias na casa de Lídia, Paulo e sua equipe vão novamente ao lugar de oração e no caminho eles encontram uma jovem. E essa jovem tinha um espírito adivinhador. Paulo expulsa o espírito adivinhador. O dono da jovem não gosta porque para de perder dinheiro, ele vai preso injustamente, apanha na cadeia. E aí, depois de recobrar o ânimo, depois de recobrar força, ele e Silas começam a cantar, orar e adorar a Deus na cadeia. E o texto mais adiante, você pode ler em casa, diz que as portas da cadeia se romperam e o carcereiro ficou desesperado, achando que os presos haviam fugido. E aí ele tenta se matar e Paulo fala, não faça isso. E ele diz, Senhor, mas o que eu posso fazer para ser salvo? E ele pergunta isso, desesperado no seu coração, porque um soldado romano que perdesse um prisioneiro, ele pagava com a sua própria vida. Então ele quis adiantar ali o assunto e ia tirar a sua própria vida. E Paulo fala, não faça isso. E ele faz essa pergunta crucial, dizendo, Senhor, mas o que eu posso fazer para ser salvo? E ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí, curando as feridas de Paulo, os leva para sua casa. E o texto fala que Paulo pregou para a sua família. Pregou para ele e para a sua família a importância de haver uma mensagem, quer seja falada, quer seja vivida. Nós pegamos esse texto e imaginamos que, porque eu sou crente, assim, da noite para o dia, meus filhos, meu esposo vai se converter. Tem que haver uma mensagem. Quer seja com a sua vida, com seus atos, com a sua forma de agir, quer seja com palavras. Quando eu estou discipulando, eu falo, o marido não quer aceitar Jesus, não quer ouvir você falar, acha chato quando você começa a pregar, então viva o evangelho. Comece a tratá-lo, não na posição que ele está, mas na posição que você gostaria que ele estivesse. Comece a mudar seus hábitos. Se você era uma pessoa que às vezes batia de frente, agora você já não bate mais. Deve haver uma mensagem, quer seja falada, quer seja vivida, mas o Espírito Santo de Deus vai agir através da nossa mensagem. A mensagem que nós levamos para dentro da nossa casa. E os da nossa casa são os que mais leem a mensagem que está em nós, não é verdade? São os que mais leem a nossa vida. Então, nós precisamos transformar a nossa casa num lugar da presença de Deus. E terceiro, queridos, essa revelação de quem é Jesus, essa experiência de Lídia nos ensina que esta revelação, ela também nos torna cooperadores da expansão do reino. Lídia ali começa o trabalho em sua casa. O trabalho se estende para a família do carcereiro, que agora era uma família de convertidos e que provavelmente também transformou sua casa num lugar de adoração. Não sabemos se a jovem que foi liberta do espírito maligno, ela também ali com a sua família teve alguma experiência, a Bíblia não nos fala, mas nós vemos aqui que essas duas famílias começam aí com seus grupos familiares, com seus pequenos grupos. E Paulo, lá em Filipenses, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele começa dizendo o seguinte, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça, voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que ali em Filipos, quando Paulo escreve em prisão aos filipenses, já havia uma igreja sólida e estável, com bispos e diáconos. E ele escreve a todos os santos que se encontram ali. Então, se nós pensarmos naquilo que Deus fez, através, primeiramente, da vida de uma mulher, depois ele alcança a sua casa,
essa revelação se estende a outra família e de 2 grupos pequenos, 2 grupos familiares, nasce uma igreja sólida e estável. Nós não conseguimos pensar nem mensurar o que Deus pode fazer através da nossa vida. Nós não conseguimos pensar nem mensurar o que Deus pode fazer através da nossa casa, da nossa família. Lídia, logo que se converteu, leva esses homens de Deus para sua casa. E ela mostra ali hospitalidade, mas também mostra que quer fazer da sua casa um lugar de oração, de adoração. E isso me fez lembrar quando nós viajamos para algumas cidades do Peru, quando uma pessoa aceitava Jesus, às vezes estávamos em alguma comunidade bem precária e passávamos 1 semana, 2 semanas, quando fazíamos viagem curta. E as pessoas, quando aceitavam Jesus, elas logo nos convidavam para a sua casa e elas falavam: irmãos, vocês podem começar a pregar aqui, eu vou chamar meus amigos, eu vou chamar meus vizinhos, eu vou chamar minha tia, minha avó. E às vezes nós estávamos ali numa reunião com a criançada toda do bairro ali na casa. E assim, com essa visão de expansão de reino, como tinha Lídia, de ceder a sua casa para que a palavra de Deus fosse pregada. E eu e Jimmy estávamos conversando essa semana da nossa dificuldade. Ele falou: Fabrícia, eu não sei se é uma coisa cultural do brasileiro, mas eu vejo a dificuldade que às vezes nós temos de ceder a nossa casa 1 vez por semana e a cada quanto tempo? Porque se você pensar num rodízio de célula, a casa não é toda semana, a reunião não é toda semana na sua casa. É a cada 3, 4, 5 semanas. E às vezes nós temos dificuldade porque nós não queremos abrir mão da nossa casa, não queremos abrir mão da nossa comodidade, não queremos abrir mão da casa limpa, das coisas em ordem. Ai, não, é porque vão vir crianças, é porque vai vir fulano, é porque vai vir gente estranha. E nós temos a dificuldade porque não temos a visão de expansão de reino. Quando eu estava numa cidade chamada Villa El Salvador, no Peru, eu morava num lugar e a missão me transferiu, antes de vir para o Brasil, para um outro lugar. E, nesse lugar, nós estávamos há pouco tempo e logo a dona da casa quis aumentar o aluguel e nós não tínhamos condições de pagar. E então ela falou: já que vocês não vão pagar o valor que eu estou pedindo, eu quero que vocês saiam em 1 semana. E nós não tínhamos onde ficar. Nós éramos uma equipe que era um casal, eu e outra jovem solteira e um rapaz. Todos peruanos, eu era a única brasileira e não tínhamos onde ficar e não tínhamos como pagar o valor que ela pedia. E aí um irmão feliz da vida: não se preocupem, coloquem a igreja na minha casa. E aí ele tirou os móveis da sala, colocamos os bancos da igreja ali na sala, ele separou um quartinho da casa dele para a escola bíblica com as crianças. O 2º andar da casa dele estava em construção, e aí ele falou: não tem problema, vocês moram lá em cima. E aí eu acho que eu já mencionei isso aqui, que lá não tinha teto, não tinha porta em alguns cômodos. Mas nós nos mudamos para lá. Meu quarto ficou sem teto até o dia de eu voltar para o Brasil, porque os homens da casa taparam cada um seu quarto e falaram: amanhã vamos tapar o seu. Se o homem pegar um negócio para fazer, ele faz, mas se ele prometer, senta e espera. Estou brincando, irmãos. Não é assim não, né? Eles fazem isso. Então, aí passei meses, gente, sem teto. Eu não tinha porta, não tinha teto. Eu tinha janela, mas não tinha porta nem teto. E era um lugar extremamente frio, porque era um assentamento humano na praia. O bairro foi criado, a favela ali foi criada em cima da areia da praia. Então, todo o vento da praia vinha de noite. E era menos 4 graus, menos 5, eu não tinha teto. Então, fiz uma cabaninha na minha beliche. Eu tinha uma meia de lã que eu enchia ela de jornal, para não me dar cãibra de madrugada, que eu tenho muita cãibra quando eu sinto frio. Então, eu enrolava jornal nas minhas pernas para conseguir dormir, porque era frio demais, porque eu não tinha teto nem porta. Eu só tinha uma janela que não era útil em nada, né? E a casa o corredor era aberto, o banheiro também não tinha teto. A gente ia para o banheiro e acenava para o céu. A casa não era preparada para nos receber, né? Era uma extensão da primeira casa, então não era nem uma casa separada. Então, quando os irmãos estavam lá às 6 da manhã orando,
quem fosse no banheiro, o irmão até brincava às vezes. Tinha alguém com dor de barriga lá em cima, hein? Aí você descia com a cara assim, queimando, de vergonha, porque a acústica da casa não era boa. Então, ele sabia se a gente estava comendo, se a gente estava fritando, se a gente estava andando, ele sabia tudo, porque era uma extensão da casa dele, o segundo andar. Mas esse irmão, ele tinha uma alegria de ter a gente na casa dele. Ele não se importava que todo domingo, no dia de culto, a gente lameava a sala dele todinha, porque não tinha asfalto no bairro, era areia que, misturado com chuvisco, virava uma lama. E aí a gente enchia a sala, aquele monte de gente pisando, sujando, mas ele estava ali louvando a Deus, feliz da vida, porque ele entendia que a palavra estava sendo pregada na sua casa, pessoas estavam se convertendo ali. Essa é uma visão de expansão do reino, diferente das dificuldades que nós passamos. Nós tínhamos um local para buscar a Deus, um local onde a palavra era pregada, um local onde nós levávamos pessoas e elas se convertiam. E hoje a igreja lá cresceu, se consolidou, e hoje esse irmão é pastor de uma igreja estável, de uma igreja grande. Então, nós precisamos ter essa visão de que Deus pode tanto usar a nossa vida, como também usar a nossa casa e a nossa família para que o evangelho se expanda. Quando nós adotamos essa visão de reino, é porque nós, como Lídia, estamos dizendo, olha, eu sigo a Jesus e já não me importa nada mais. Luciano Subirá lançou um livro baseado numa pregação que ele fez, que fala justamente disso, até que nada mais importe. Porque ele fala que o cristianismo atual, ele vive numa vida tão moderada, que Deus deixou de ser exclusividade. Nós temos inúmeras coisas que nós podemos colocar diante de Deus. Deus já não é a nossa prioridade. E quando eu falo Deus, queridos, eu não estou falando de ministério, eu estou falando de ter essa paixão que nada mais importa, que você quer mesmo servir a Jesus, que você quer levar os seus para Cristo, que você não desiste de alcançar os seus, os que estão à sua volta, que você não importa de ceder aquilo que você tem, de você contribuir para a expansão do reino com as suas finanças, que você não se importa de contribuir, que você não se importa de abrir mão de um momento de comodidade uma vez por semana, quando já nada mais te importa, a não ser fazer a vontade de Deus, a não ser fazer Jesus conhecido. E se nós pensarmos bem, hoje nós estamos tão cheios de coisas, tão cheios de nós mesmos. Já não se trata mais do Cordeiro, se trata de nós, daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso, como que eu acho. Já não se trata de fazer Jesus conhecido, mas de me fazer conhecida. Estamos brigando por cargos de liderança, ministérios. Estamos querendo posição, crescer diante dos outros, quando Deus já nos deu um chamado para nós expandirmos o reino através da nossa vida. Onde nós estivermos, levar essa revelação que está dentro de nós para as demais pessoas. E Lídia, a igreja de Filipos, era uma cooperadora para a expansão do evangelho, e ela ofertava, a igreja de Filipos também contribuía para que Paulo fizesse as suas viagens missionárias. Ela era uma igreja que contribuía não só nas suas orações, não só sendo participante das aflições do apóstolo Paulo, mas ela também contribuía com ofertas. Paulo fala aqui na carta de Filipenses, Filipenses, quando eu saí aí da Macedônia, nenhuma igreja fez parte do evangelho, fez parte comigo, não quis ser participante, nem receber, nem dar, senão somente vocês. Até quando Paulo estava pastoreando a igreja de Coríntios, era a igreja de Filipos que sustentava a obra. Então, a experiência de Lídia nos ensina que Deus também nos usa através daquilo que nós temos, para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus seja conhecido. Era uma igreja que estava crescendo, uma igreja forte, uma igreja estável, mas que contribuía para que o evangelho alcançasse outras pessoas. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas que creram no Senhor Jesus e experimentaram uma mudança significativa através de quem Ele é. Amém? Então, nós vemos aqui esta mulher, esta família,
e a família do carcereiro, esses dois pequenos grupos se estendendo e permitindo que Deus alcance outras vidas em outras nações através da vida deles. Uma igreja generosa, que desde o início Lídia já mostrou generosidade, uma igreja que cresceu numa visão missionária, numa igreja sabendo o que era generosidade e que continuou participando do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então, queridos, Deus, Ele quer alcançar a nossa vida, estender essa salvação à nossa família e alcançar outras pessoas em outras partes do mundo. Amém? Eu gostaria de orar com você agora, nesse momento, porque nós precisamos entender o significado, a importância do que é esta revelação de Cristo a nós. Essa mudança que Jesus faz em nós, quando se revela a nossa vida, e o poder, a extensão que Jesus alcança, os da nossa casa, outras famílias, pessoas do nosso bairro, pessoas do nosso convívio, pessoas de outras nações. Quando você contribui para a obra missionária, quando você contribui para a expansão do reino, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos captar o tanto que Deus pode alcançar através da nossa vida. Quando nós pensamos na construção do nosso novo templo, nós pensamos apenas na estrutura material, mas nós não pensamos em todo o contexto ali de pessoas à nossa volta e do novo que Deus pode trazer. Do local onde nós podemos nos estender, nós vamos estar num local diferente, e o tanto de pessoas mais que nós podemos alcançar. Às vezes nós estamos apenas limitados, vendo ali a questão material, o espaço físico, mas Deus nos chama a abrir os olhos e ver o que Ele pode fazer através da nossa vida. E Ele quer alcançar muitas pessoas através de mim e de você, amém? Esse é o plano de Deus. Alcançar pessoas através da minha e da sua vida. E se para isso nós precisamos de uma nova revelação de quem é Jesus, então vamos orar. Senhor, eu tenho vivido talvez a minha vida de forma religiosa. Talvez aquela paixão, aquele amor do início da minha conversão, de quando eu conheci o Senhor, aquele fogo, aquela alegria, ela foi se perdendo ao longo dos anos. Mas Deus pode restaurar isso hoje. E o desejo de Deus é que nós vivamos intensamente na sua presença. Se você alguma vez passou por essa experiência com Cristo, sua vida já não é a mesma, e você olha para as pessoas à sua volta e você quer que elas experimentem aquilo que você está vivendo. Você deseja que outras pessoas possam experimentar essa presença de Jesus na sua vida. Essa presença que pega a pessoa mais vil, de coração mais duro, e transforma num coração de carne. Que pega o homem mais severo e transforma num homem dócil, num homem amável. Que pega um homem inimigo da cruz e o torna amigo de Deus. Essa presença que invade a nossa vida e não permite que nós sejamos os mesmos, que nos transforma dia após dia. Se você experimentou isso alguma vez, você deseja que outras pessoas experimentem. É quase que natural na nossa vida. É natural que a gente deseje que as pessoas à nossa volta experimentem quem é Jesus, conheçam o Salvador. E para isso nós precisamos passar por essa experiência pessoal, trazer a presença de Deus para a nossa casa e permitir que Deus nos use para que o Evangelho se expanda pelo mundo. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Talvez você tenha esquecido como tenha sido sua primeira experiência com Cristo. Talvez os anos passaram e você já nem sabe
como é sentir aquele prazer, aquele amor de estar na presença de Deus. Talvez as adversidades da vida tenham feito você ficar desanimado, entristecido, fez você perder energia, a força, você tem perdido a fé e às vezes você está na igreja assim se arrastando, mas sem força para viver uma vida intensa e profunda com Deus. Talvez você esteja anos até buscando ao Senhor, mas nunca passou por essa experiência, por essa revelação pessoal. Talvez você está aqui hoje e nem sabe por quê. Ó Jesus, se revela a nós nesta noite. Ó Jesus, assim como o teu Espírito agiu no coração de Lídia, abrindo a sua mente, os seus olhos, o seu coração, abrindo o seu entendimento, nós clamamos: Espírito de Deus, abre o nosso coração. Abre o nosso coração para entender aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração nesta noite. Abre o nosso coração, ó Deus, para entendermos quem é o Senhor Jesus. Nós queremos experimentá-lo não só de ouvir falar, mas de maneira pessoal e profunda. Espírito Santo de Deus, revela Jesus a nós nesta noite. Revela quem é Jesus a nós nesta noite. Talvez muitos de nós já nos perdemos dentro da casa de Deus. Talvez muitos de nós já nos perdemos dentro da casa de Deus. Não sabemos para onde vamos, não sabemos mais o significado de uma vida com Deus. E Deus deseja restaurar isso nesta noite. E eu quero fazer um convite a você, que de repente está aqui nesta noite, e assim como Lídia, teme ao Senhor, e deseja conhecer mais do Senhor, mas nunca passou por uma experiência pessoal com Cristo. Você nunca disse: Jesus, a minha vida agora te pertence, eu sou tua, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Talvez você está aqui nessa noite e nunca teve essa experiência que transforma, que muda, essa experiência que faz a nossa vida ter um giro radical, um giro significativo, uma mudança visível e significativa. Se você está aqui nesta noite e nunca passou por essa experiência, eu te convido a orar comigo dizendo: Senhor Jesus, revela-se a mim nesta noite, Jesus. Eu quero te conhecer e eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero, assim como Lídia, dar um passo de fé e dizer que eu, a partir de hoje, com toda a sinceridade do meu coração, quero te seguir e entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Se você que está aqui nesta noite fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão para nós orarmos por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, você que está aqui nos visitando e fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão para o alto, nós vamos orar por você. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém, querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir que vocês venham aqui na frente para nós orarmos por você e estar confirmando a decisão de vocês com Jesus. Amém? Se tem mais alguém, pode vir aqui à frente para nós orarmos por você. E eu gostaria de pedir à igreja que continuasse orando por essas pessoas. Deus começou a agir agora na vida de alguém de forma pessoal. Deus se revelou a essas pessoas agora. E nós glorificamos o teu nome, Jesus, porque é uma ação do teu Espírito no coração e na vida dessas pessoas. E nós te louvamos, Jesus, e te glorificamos, porque só o Senhor tem o poder para tocar no nosso coração.
Aleluia, Jesus. Nós louvamos a Ti, Jesus, por cada uma dessas pessoas. Mais alguém? Aqui nós temos uma mulher. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar orando. Eu quero fazer um segundo apelo nesta noite para você que está aqui e você tem vivido de forma religiosa. Às vezes tem vivido de forma superficial. E eu quero convidar você a vir aqui na frente, a romper com toda a religiosidade. A dizer: Jesus, se eu preciso experimentar algo novo do Senhor, eu quero experimentar a partir desta noite. E nós vamos orar, queridos, porque Deus é tempo, Deus está nos chamando para um tempo novo, um tempo de viver um evangelho diferente, mais profundo, não superficial. E se você que está aqui nessa noite deseja ser tocado por Jesus, dizer: Senhor, rompe, eu preciso de algo novo, eu preciso de uma revelação nova do Senhor. Eu vou estar pedindo para o pastor Valteci estar orando. Vem aqui na frente se você deseja experimentar algo novo do Senhor. Nós às vezes passamos anos na presença de Deus e a nossa vida vai caindo na mesmice, mas Deus quer nos chamar para novidade de vida. Deus quer nos chamar para algo novo, para experimentar algo mais profundo, para sermos usados por Ele, para alcançar a nossa família. Talvez Deus quer colocar no seu coração essa chama que se apagou, para que você seja a faísca que Deus quer usar para incendiar a sua casa, para alcançar a sua geração. Se você deseja receber oração, nós convidamos você para vir aqui à frente. O pastor vai estar orando, pastor Valteci, nós vamos estar encerrando. Bem, vamos ficar em pé, queridos. Recebemos uma palavra tão confrontadora, tão séria. Quem sabe você está aqui e você não entendeu claramente quando a Fabrícia disse: repete esta oração comigo, e ela foi até um pouco rápida na oração. Ela está convidando você a tomar uma decisão para seguir a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quem sabe você não fez oração, mas você gostaria de sair daqui hoje uma pessoa que acredita em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você tem esta necessidade, pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Eu quero orar por algumas pessoas. Pode vir aqui na frente. Mas nesta confrontação eu fiquei pensando quantos de nós não abrimos as nossas casas para receber a célula. E eu fiquei pensando em alguns modelos de célula que a célula não muda. Ela entra mês e sai mês na mesma casa. Tem modelos de célula que funcionam assim. Quantos de nós têm amigos, amigas, colegas desesperados que talvez fossem à nossa casa participar de uma reunião de célula e nós não os convidamos? Quem sabe hoje Deus quer tratar. Não poucas vezes eu ouço lá em minha célula, isso não acontece talvez porque eu seja pastor, querido, mas eu digo assim: semana que vem vai ser na casa do Edson, né? Obrigado, Edson. Sim. Mas não poucos líderes falam comigo. Perguntei: quem quer a reunião na sua casa semana que vem? Ninguém levanta a mão, ninguém diz eu quero. Como se estivéssemos levando um peso para nossa casa, quando nós estamos levando uma bênção para dentro de nossa casa. Precisamos nos arrepender nesta manhã, nesta noite. Precisamos mudar de vida hoje. Vamos mudar de vida hoje. Talvez sejamos sendo mais religiosos do que os fariseus e os saduceus do tempo de Jesus, com as nossas barreiras. Se você sente assim, você e Deus, feche os seus olhos, fale com o Senhor, que hoje você muda de história e muda de vida. Sua casa estará sempre aberta. Sua casa estará sempre aberta.
sempre aberta. Eu vou orar com estas pessoas que estão aqui na frente. Repita comigo esta oração dizendo: Senhor meu Deus, hoje eu recebo em meu coração a Jesus Cristo como a revelação pessoal de que Ele é meu Senhor e meu Salvador. Eu me rendo a Jesus. Eu entrego minha vida a Ele. Nunca mais eu quero sair deste caminho. Recebe esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, nós oramos por estas vidas e declaramos que elas estão mudadas pela fé no poderoso nome de Jesus. Declaramos que aquelas vidas que neste momento disseram que suas casas serão portas abertas, nunca mais faltará casa para sua célula, mesmo que ela tenha que reunir várias vezes seguidas, nunca mais. Declaramos esta bênção sobre o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus.